Olá a todas e todas, meu nome é Nalu Faria, eu sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e também do Partido dos Trabalhadores, sou membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e hoje a gente está aqui para falar sobre o patriarcado, o capitalismo e as ameaças sobre os nossos corpos. Esse é um momento bastante emblemático para a gente abordar esse tema, onde várias questões, perguntas estão sendo colocadas nesse momento que a gente vive, mas eu acho que é importante a gente partir de duas questões. Primeiro, a gente pensar como que esse tema do patriarcado, do capitalismo e o controle sobre os corpos das mulheres tem a ver com o que a gente chama de uma dimensão sistêmica, portanto, que tem a ver com como se estrutura o atual modelo e como, nesse aspecto do controle sobre o corpo, estão entrelaçadas as dimensões de classe, de raça e de gênero. Isso é muito forte e muito presente na cultura de nosso país, mas, ao mesmo tempo, a gente olhar também, tanto como que, em determinados contextos, essas questões ganham nuances diferentes, que tem a ver também com o segundo elemento, que é como que nós estamos numa correlação de forças na sociedade, uma vez com que nós sabemos que a partir da luta dos oprimidos e das oprimidas, esses temas estão colocados na agenda política, em particular para o movimento feminista, para o movimento LGBT, para o movimento antirracista, mas que também é parte da agenda cada vez mais do conjunto dos movimentos sociais, não só no nosso país, mas no mundo, e também uma agenda já de muitos anos, de muitas décadas, na esquerda, na verdade na esquerda de 2 séculos, né? Mas no nosso partido, no Partido dos Trabalhadores, desde a sua fundação. E quando eu coloco esse tema da dimensão sistêmica, justamente a gente pensar que o capitalismo, quando ele se organiza, ele precisou, ele utilizou o que eram formas de opressão que já existiam, como, por exemplo, a opressão das mulheres, o que a gente chama do patriarcado, e criou novos contornos. No nosso caso do patriarcado, a gente coloca que, inclusive, ele aprofundou o patriarcado, aprofundando o que era a divisão sexual do trabalho e separando o que é a esfera da vida, da produção e da reprodução, e colocando a esfera da produção como a esfera do trabalho, da economia, da política, do público e da reprodução, da família, do afeto, do não trabalho, mas que é, na verdade, o trabalho doméstico e de cuidados, do privado. E com isso colocou que o lugar das mulheres era nessa esfera privada, na família, mas a gente coloca sempre que isso é um elemento estruturante do modelo econômico, uma vez que o trabalho que nós mulheres realizamos, e realizamos de uma forma imposta e como um trabalho desvalorizado, que é o trabalho doméstico de cuidados, ele é fundamental para sustentar a vida humana. E quando a gente fala da interrelação com o racismo, e no nosso país isso é muito evidente, com como o colonialismo, para estruturar o capitalismo, precisou e utilizou do racismo, e isso define também o que é ser mulher nas nossas sociedades. Ou seja, o ser mulher está definido não só pela dimensão de gênero, mas nessa imbricação com classe e raça. E, portanto, o que o capitalismo foi definindo como um modelo adequado de feminilidade, ele tem um corte de raça e de classe, ou seja, as mulheres da classe dominante têm formas de organizar a sua vida que é diferente das mulheres da classe trabalhadora e das mulheres negras. Isso é muito evidente no tema do corpo, no tema do que é a imposição do modelo de feminilidade, da construção da subjetividade, das atribuições do que é ser mulher. Mas a gente nunca pode desconectar essa dimensão da sexualidade, da maternidade, da subjetividade, da dimensão do trabalho. E eu acho interessante a gente já fazer uma conexão com o tema do nosso contexto atual, antes da gente desenvolver um pouco mais o que é essa dimensão do controle sobre os corpos. Nesse momento, nesse contexto histórico que a gente está vivendo, não só no Brasil,
mas em grande parte do mundo, de uma reação da direita e com a imposição de uma economia ultra neoliberal, mas que ao mesmo tempo com ataques frontais à democracia e com uma agenda muito conservadora. O que a gente vê? A gente vê que justamente para o neoliberalismo se impor nesse momento, ele tem que destruir o mínimo de democracia que foi estruturado nas últimas décadas em várias partes do mundo, em particular aqui no Brasil, mas também esse conservadorismo como uma forma de reimpor padrões de comportamento, de controle sobre a sexualidade, que nós temos chamado como que para o sistema capitalista, e quando a gente fala sistema capitalista, nós estamos falando de um sistema que é patriarcal, que é racista, que é LGBT-fóbico. Para esse sistema é como que se ele estivesse dizendo: eu preciso colocar as coisas no lugar. Colocar as coisas no lugar é voltar as mulheres para casa, reimpor um controle sobre a sexualidade, atacar direitos que foram construídos nas últimas décadas. E é nisso que a gente fala como que a questão de gênero está no centro desse embate nesse momento, não só com essa imposição e com essa busca de naturalização de um modelo de família, quando a ministra Damares, por exemplo, diz que o Brasil vai voltar a ser um país que os meninos usam azul e as meninas usam rosa, por detrás está colocado isso, né? Para eles é como se existisse uma desordem, para nós é porque nós estávamos justamente revertendo essas imposições e ampliando a autonomia e a liberdade. E claro que isso tem a ver também com a imposição da agenda econômica neoliberal, de diminuição do emprego, de diminuição da renda, de desproteção social e, portanto, de mais sobrecarga para as mulheres nessa questão da sustentabilidade da vida. E aí nós sabemos que um dos elementos que tem sido largamente utilizado para isso é essa dimensão da ideologia de gênero, mas também são os discursos religiosos desde uma perspectiva fundamentalista, isso tanto nas igrejas neopentecostais, mas também em setores do catolicismo, e a gente sabe que isso vem em alguns aspectos desde os anos 90, e, por exemplo, nos anos 90, grupos de Opus Dei nas conferências da ONU, já utilizando essa dimensão de se contrapor à ideologia de gênero para tentar restringir o reconhecimento de direitos das mulheres e das populações LGBT, então isso é parte da estratégia desse momento dos setores dominantes para impor essa agenda conservadora, ultraneoliberal e de ataques à democracia, como a gente colocou, né? Então, quais são os ataques que nós temos nesse momento sobre o corpo das mulheres? A gente vê que no caso do Brasil, isso se expressa, por exemplo, tentando reverter legislações mínimas, como, por exemplo, os casos em que o aborto já são permitidos por lei, ou a tentativa de que isso não seja feito no serviço público e assim por diante. Mas também tem essa dimensão de sempre utilizar de muita violência para impor e moldar o corpo das mulheres e disciplinar tanto para o trabalho como para essa dimensão da subjetividade e da sexualidade. Então, no movimento de mulheres, e acho que o feminismo foi um movimento que colocou isso com mais força e com mais contundência ao longo de muitas décadas, sempre foi muito forte a reivindicação de nosso corpo nos pertence, ou seja, a ideia de que nós mulheres somos donas da nossa própria vida e donas do nosso próprio corpo. Agora, isso dentro de uma dimensão de crítica ao patriarcado, portanto, de uma visão crítica de como se constrói os nossos corpos, de como se constrói os nossos desejos, de como se constrói a nossa subjetividade, e de que o patriarcado, ao tentar impor, como a gente já disse, esse modelo de feminilidade e masculinidade, como as mulheres como frágeis, submissas, delicadas, servis, disponíveis todo o tempo, os homens como viris, violentos, ativos, é uma forma justamente de naturalizar
uma relação de poder e controle, que ela é socialmente construída, mas que a tentativa é sempre de dizer que isso é parte da essência, que as mulheres são assim por uma essência feminina, porque elas são mães, porque elas menstruam, ou outros argumentos que vão sendo utilizados ao longo dos tempos, e da mesma forma em relação aos homens, né? Então esse mecanismo de naturalização de um processo que é uma construção social, ele tem servido sempre como um mecanismo de controle e como esse mecanismo de imposição de um modelo. E a própria imposição do modelo é um mecanismo de controle, quando diz que as mulheres têm que ter um jeito de se comportar, quando as mulheres têm que ter um padrão de beleza, quando as mulheres precisam abrir mão dos seus desejos, das suas vontades. Isso se expressa quando não há um reconhecimento, por exemplo, do desejo sexual das mulheres, e a ideia de que a sexualidade das mulheres está submetida à sexualidade dos homens, que quem tem o desejo são os homens, quem tem a proatividade são os homens. Eu costumo sempre dizer que tem um ditado que a gente escuta desde muitos anos, né, que não existe mulher difícil, que existe a mulher mal cantada. Então é sempre a ideia de que são os homens que definem a sexualidade das mulheres. E isso, claro, que está vinculado também à imposição da heteronormatividade, da heterossexualidade e, portanto, da negação de que as mulheres possam ter outros desejos sexuais, que as mulheres possam, por exemplo, exercer uma sexualidade lésbica, né? Agora, sempre isso conectado, como a gente já disse, ao modelo de família, que também está conectado ao trabalho e à economia. Então, acho que esses mecanismos de controle, eles são permanentes nesse modelo, mas, como eu disse no início, ele tem nuances e que, na verdade, é uma forma como o capitalismo também vai utilizando de mecanismos para capturar parte do que é o discurso libertário ou das reivindicações dos setores oprimidos e amoldar para os seus interesses. Então, um exemplo bem concreto em relação a isso é justamente como o discurso da liberdade sexual ou das mulheres poderem exercer a sua sexualidade é utilizado largamente como uma forma de banalização da sexualidade e da ideia de que nós temos de que as mulheres têm que estar sempre disponíveis para o sexo, ou que se as mulheres estão sempre disponíveis para o sexo, isso desresponsabiliza os homens por muitas questões. Então, a própria relação com a anticoncepção ou com a prevenção de DSTs, mas o que tem é uma ideia assim de banalização da sexualidade e a ideia de que faz parte do empoderamento feminino ter uma sexualidade muito ativa, mas isso não significa que realmente é um reconhecimento dessa liberdade, dessa autonomia das mulheres, uma vez que todos os elementos concretos necessários para esse exercício da sexualidade não se modificaram. Então, nesse sentido, a manutenção da criminalização do aborto, das mulheres não terem direito de interromper uma gravidez indesejada, é uma evidência bastante forte disso que eu estou colocando. Ou o fato de que ainda para grande parte das mulheres é difícil acesso à anticoncepção, ou que nas relações heterossexuais os homens se recusam a usar o preservativo e fica como uma responsabilidade individual das mulheres o controle sobre a gravidez, né? Então são todos elementos que eles ganham novos contornos, porque teoricamente as mulheres, se quiserem, e é isso inclusive um dos argumentos que se utiliza contra a descriminalização do aborto, não, hoje em dia existe contracepção, não usou porque não quis. Então é como essas novas nuances vão acontecendo, mas também um outro elemento que aparece muito nessa relação com o padrão de beleza, né? Então a ideia de, mesmo que as mulheres estão lutando por liberdade, pelo desejo de poderem decidir as suas vidas, existem vários mecanismos que continuam impondo um padrão de beleza vinculado a uma ideia de eterna juventude, ou de um padrão de
de magreza, e com isso se constrói todo o que eu chamo de uma parafernália para que as mulheres possam chegar nesse objetivo inalcançável que é dessa beleza perfeita, né? Mas é algo que está na base da construção do processo de mercantilização da sociedade, da busca de lucro do capitalismo, de colocar as mulheres dependentes dos cosméticos, das cirurgias plásticas, das academias de ginástica e, quando não estão bem, dos antidepressivos e assim por diante, e de portanto, sempre também provocar um mal-estar permanente das mulheres com seu corpo, e que isso acarreta não só problemas na vida cotidiana, mas de impedimento realmente de uma vida prazerosa e com autonomia. Ou seja, faz parte dos mecanismos de controle manter as mulheres presas a esses padrões, né?